Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer por você ter se cadastrado na minha lista aí do curso do Excel Academy. E, e eu queria passar rapidamente com vocês aí o nosso curso aí, o conteúdo que eu vou apresentar para vocês durante esse curso. Bom, eu dividi ele em várias aulas de 5 minutos no máximo, tá? Eu sei que a maioria de vocês se cadastraram lá porque realmente não gostariam de perder muito tempo aprendendo Excel. Eu também sei que vocês não têm muito tempo para aprender. Então eu separei as aulas em máximo 5 minutos. É claro que vai ter algumas aulas que vai ter um pouco mais, outras um pouco menos, mas eu deixei uma média aí de 5 minutos para cada aula, beleza? Então vamos começar aqui, ó. O primeiro capítulo eu vou fazer uma apresentação geral para vocês do Excel e a gente vai criar uma conta no Microsoft SkyDrive, tá? Para quem não sabe, o SkyDrive ele é um depósito na nuvem, tá? Onde você pode armazenar arquivos e compartilhar com qualquer pessoa desde que você tenha um acesso à internet. Essas são as duas aulas introdutórias. No capítulo 2 nós vamos ter 3 aulas, tá? O tema principal desse capítulo é gerenciando planilhas, ou seja, você vai aprender a criar e salvar planilhas, navegar entre elas usando o atalho do teclado, mouse e outras funções aí que a gente pode ver. E por último a gente vai ver gerenciando as planilhas eletrônicas, legal? No capítulo 3 a gente vai falar sobre os comandos básicos, tá? É aqui que a gente vai começar a aprender a mais no Excel. Por exemplo, alguns comandos simples lá de formatação de textos lá, para quem ainda não sabe direito como formatar o texto, vamos trocar fonte, trocar cor. É uma aula bem básica mesmo, tá? Para a gente aprender a como manipular algum dado do Excel. Nós vamos falar de auto-preenchimento também, é uma função bastante utilizada aí. Vamos preencher os dados mais simples possíveis, tá? Como números, vamos ver porcentagem, vamos ver data hora, entre outros dados aí. E na última aula a gente vai localizar os dados, vamos ver como a gente localiza na planilha um texto ou qualquer dado que você digitar. Legal? No capítulo 4, nós vamos ver a matemática básica, tá? A matemática básica seria soma, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai ver como se aplica isso no conceito do Excel e como a gente faz esses cálculos mais simples possível. E na aula 2, nós vamos ver as funções e as fórmulas básicas, tá? Algumas fórmulas mais simples, como soma, máximo e mínimo, estão incluídas talvez nessa aula ou na próxima aula, eu não me recordo agora, tá? No capítulo 5, nós vamos ver formatação de planilhas, por exemplo, seleção de texto, vamos alterar o tamanho, rotacionar ele, vamos ver mais formatações, como por exemplo, alguma formatação especial que você queira, formatação de dados especiais, tá? Por exemplo, porcentagem, número, vamos trabalhar com diversas janelas, para você não ficar perdido no meio de um monte de planilha caso necessita, e vamos aprender a ocultar e exibir as nossas planilhas na última aula, legal? No capítulo 6 eu vou falar tudo de impressão. Esse daqui é o tópico que muita gente começa a perder um pouco o controle. O pessoal não sabe como imprimir, não sabe como colocar cabeçalho, não sabe como formatar os dados para impressão, como ajustar a folha ao tamanho certo, tá, de células que você quer imprimir. Enfim, esse capítulo é dedicado à impressão e eu considero um dos pontos altos desse curso aí que eu programei para vocês, que é uma dúvida de muita gente, tá? Vamos ver corretor ortográfico, vamos ver outras opções também, tudo relacionado à impressão. Tanto é que eu acho que esse é o maior capítulo que eu tenho aqui, com 7 aulas dentro dele. Passando isso, nós vamos ver fórmulas e funções. Aí a gente começa a brincar um pouco mais com fórmulas e as funções. Das grandes vantagens de usar o Excel é fazer algumas funções já pré-definidas, tá? A gente vai ver soma, máximo, médio, mínimo, contadores. Vamos aprender algumas dicas de fixar células e por último vamos aprender a nomear conjunto de células. Um dos pontos altos do Excel 2013, eu não me recordo agora se já tinha na versão 2010, é você poder dar um nome para um conjunto de células. Isso a gente vai ver nessa aula.
No capítulo 8 a gente vai ver sobre formatação avançada, tá? Vamos ver algumas formatações pré-definidas e algumas formatações já definidas como tabela no Excel. Isso aqui não se preocupe agora se está parecendo muito difícil a nomeação. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver com mais detalhes. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever um e-mail e a gente vai se falando. No capítulo 9 a gente vai ver como proteger as planilhas contra as alterações, tá? E gravação também. Se você precisar mandar um e-mail com a sua planilha, você não quer que a pessoa digite ou altere ela, ou você quer que ele altere somente os dados que você quiser. Por exemplo, alguns campos específicos. Nós vamos ver com proteção no capítulo 9. No capítulo 10 nós vamos lá templates, tá pessoal? Templates, para quem não sabe o que é, são conjuntos já, é uma planilha já pré-pronta, né, digamos, onde você só altera os dados e ele vai fazendo os cálculos automaticamente, tá? Quando você abre o Excel, você vai ver que além da planilha em branco, você tem diversos tipos de templates lá, é só escolher um, é isso que a gente vai fazer. Além disso, nós vamos criar o nosso próprio. No capítulo 11 nós vamos falar de imagens, aí a coisa começa a ficar um pouco mais dinâmica, eu diria, tá? Vamos aprender a adicionar imagem, vamos fazer Smart Art, Shape, vamos colocar print screen na tela, vamos formatar e por último a gente vai aprender como calcular em cima das imagens, né? Vamos fazer um joguinho, digamos, vamos fazer o carro falar. Eu poderia adiantar que essa aula é mais ou menos sobre isso, legal? No capítulo 12 é um outro capítulo que o pessoal se interessa bastante, aí houve muitas dúvidas quando eu levantei os tópicos do curso sobre gráficos, né? Gráficos é uma coisa assim, pode ser muito fácil, pode ser muito difícil, né? Então aqui nós vamos pelo caminho suave, suave aqui. Nós vamos fazer as coisas do jeito fácil aqui e vamos avançando aí como a gente prosseguir. É claro que gráfico, pessoal, é um conteúdo muito amplo, tá? Eu estou abordando aqui umas formas um pouco mais diretas de fazer o gráfico, até porque a proposta do curso é ser realmente o mais simples e efetivo possível. Eu estou tentando ensinar as pessoas que ainda não entendem muito de Excel. Eu já vou adiantando aqui que nós vamos ter um curso avançado também mais para frente, legal? No capítulo 13 nós vamos falar de manipulação de dados. Imagina agora que você tem uma planilha onde você tem aproximadamente 15 mil registros. Eu acho que foi esse o total de registro da maior planilha que eu já trabalhei na minha vida com o Excel. Acima de 15 mil registros aí nós temos que usar sistema, tá? E já não usa mais planilha eletrônica, aí é um outro assunto que fica para um capítulo especial isso daí mais para frente, tá? Então a gente vai ver como manipula os dados de uma forma assim. Quando tem muitos dados, nós vamos aprender algumas técnicas de ordenação, umas técnicas de filtro, vamos pegar alguns subtotais, vamos ver uns esquemas de congelamento de painel para você não ficar perdido com o que você está visualizando no momento. Legal? No capítulo 14 vamos ver funções um pouco mais avançadas, tá? Essas funções avançadas aqui, pessoal, é um pouco difícil eu explicar agora. Provavelmente se você não conhece nada, você não vai entender. Então eu prefiro explicar lá quando chegar no capítulo 14, tá? Mais precisamente a função C, tá? Que é uma função condicional. Imagina que você tem uma boletim escolar lá, uma planilha de boletim escolar. Você quer saber se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a nota dele. Aí a gente vai usar a função C aqui, tá? Eu vou mostrar essas outras funções que vocês estão vendo na tela: concatenação, desculpa, soma C, ordem, preenchimento relâmpago aqui, alguma das aulas que fazem o capítulo 14. E o último capítulo para fechar o nosso curso, a gente vai falar sobre a formatação por figuras, que é uma formatação condicional, né? Imagina que, agora continuando o exemplo do boletim, se ele tiver reprovado, o fundo tem que estar em vermelho e escrito em branco, tá? O texto. Imagina isso, é mais ou menos assim, tá? E a gente vai ver diversas opções sobre a formatação condicional e o gerenciamento dela. Então, pessoal, com isso eu estou encerrando a apresentação do nosso curso básico de Excel.
Eu espero que vocês realmente tenham proveito. Eu agradeço de novo para você ter se cadastrado na minha lista. E qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail que eu vou procurar responder da melhor forma possível. Então, pessoal, eu vejo vocês na primeira aula sobre o Excel. E eu gostaria só mais de uma coisa, as aulas serão disponibilizadas por módulos, tá? Então eu estou fazendo um cálculo seguinte: se você demora 5 minutos por dia para ver uma aula, então assim você vai receber o primeiro capítulo. Ele tem duas aulas, então o próximo capítulo você vai receber daqui a 2 dias, tá? E assim por diante. Se você tem, por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu tenho o capítulo 2, eu tenho 3 aulas, então vai chegar no segundo dia, você vai ficar 3 dias com o capítulo 2. É assim que eu estou programando os e-mails, tá? E se você realmente já tem o conhecimento, você me envia o e-mail que eu disponibilizo o capítulo que você desejar. Mas eu gostaria muito que você seguisse essa ordem, porque é o jeito certo, tá? Não adianta a gente ficar atropelando as ideias, tentando fazer alguma coisa que eu estou tentando mostrar numa aula anterior e você está querendo atravessar a aula, tá? Não é o recomendado. Mas se você realmente se acha apto a prosseguir com os temas das outras aulas, então tudo bem, não tem problema. Mas aí eu preciso enviar esse e-mail da aula na mão mesmo, tá? Não vai ser o meu sistema que vai enviar. Você vai estar recebendo as aulas programadas por e-mail, tá? Eu estou programando essas aulas aí. Você fica recebendo uma sequência de e-mails com todas as aulas, respeitando esse intervalo de tempo. Você vai recebendo um total de 15 e-mails, tá? Com todas as aulas possíveis dos 15 capítulos. Bom, pessoal, então eu vejo vocês do outro lado. Eu espero aí que vocês aprendam muito. Espero que, se vocês não gostaram do vídeo ou tiverem alguma dúvida, eu espero que vocês entrem em contato comigo e a gente se vê lá do outro lado. Um abraço, até mais.